Já tá aqui. Esperar o pessoal entrar. Vou dar uma arrumada aqui. Esperar a Lê. Gente, eu fiz uma gambiarra aqui que vocês vão rir muito. Se vocês souberem o que eu fiz para esse celular ficar aqui. Já tem gente chegando. Eu tô me arrumando aqui. Vocês sabem que tem formiga na cadeira. Esperar a Lê. Oi! Tudo bem? Encosta lá pra mim. Oi, Carla! Você já tá aí? Sua perguntinha tá aqui, ó. Só esperando a Lê. Olha que chique! Marcelo de Carvalho. Nossa, o coração tá até assim, ó. Não pode falar besteira aqui. Oi, Mônica! Esperar a Lê, gente. Daqui a pouco ela aparece aqui, que a Lê também é super... Carol! Você tá aqui! Tem mais. A Mariana fez sorbet, ó. Passei a receita pra vocês lá no Stories. Cadê a Lê? A Lê chegou. Vamos convidar a Lê. Opa. Como é que faz mesmo? Vai, a Mari que faz essas coisas pra mim. Aí, viu? Pronto. Já chamei a Lê. É sempre a Mari que salva, né, Mari? Você sabe que quando a minha mãe me pedia alguma coisa, eu falava, vai, né? Minha mãe não sabe fazer essas coisas. Hoje eu vejo que a Mari me salva, porque mãe é tudo igual, né? Ai, vamos lá. Nossa, sai falar um pouquinho, né? Oi, Mari. Que eu só fico no telefone agora, só fico fazendo. E Olha, ó, já tem bastante gente chegando. deixa as pessoas acenando chegarem. pra todo mundo. E Deixa eu assim, te falar uma coisa. Tá difícil seguir você e a Nath nessa quarentena, hein? A Natália, quando né, deixou o restaurante de lado e agora tá aqui, né? Fazendo a chefe personal. Manda ela uns dias pra cá, eu não vou achar ruim, não. Cuido dela direitinho. Olha. É que assim, né? A questão de teste, aproveitando para fazer um monte de teste, para fazer um monte Nossa, desidratadora ligada a todo tempo, forno ligado a todo tempo, todo mundo trabalha, todo mundo fazendo um monte de coisa. Tá engraçado. Porque... A Mari e eu agora acabamos de fazer sorbet, porque você sabe, quem tem criança em casa toda hora quer alguma coisa, né? E ela me pentelhou, eu falei, não, eu vou fazer depois da live. Não, eu já fiz, pronto. Não, e eu acho que é o momento, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é o momento. Eu fico pensando tantas e tantas pessoas que eu conheço, pacientes, amigas, que falam, nossa, eu não cozinho nada, não sei nem fazer um arroz. Eu falo, gente, como essa pessoa está como essa pessoa está se virando nesse momento que, se tiver um pouquinho de bom senso, deve ter dispensado a funcionária de casa, né? Porque não dá, as pessoas têm que ficar mais realmente isoladas e não ficar usando transporte e tudo mais. Então é momento, então, de agora ninguém nasceu sabendo nada e ninguém tem impeditivos de aprendizado, né? Então, é a hora de aprender, é a hora de ir para a cozinha mesmo, porque além de ser uma distração, é um momento que a gente tem paciência, porque, putz, não tem muita coisa para fazer, então vamos para a cozinha. E terceiro, é o momento de salvar a vida das pessoas que estão dentro de casa, tem que comer, né? Ou seja, já que não dá para ficar, ninguém vai almoçar na rua, ninguém vai fazer nada, é momento de ir para a cozinha, melhor momento, aliás, né? Então, mãos à obra, vamos testar a receita, vamos fazer acontecer. Eu tenho ido bastante para a cozinha, mas eu tenho estudado bastante também. O meu curso de formação de professor de yoga mandou muito conteúdo. Então, assim, eu não tô muito parada, assim, não. Não, eu não tive tempo de ler meus livros. Eu tô com uma pilha de livros para terminar, que são bem complexos. E eu não tive tempo ainda de tocar nos livros. Eu começo a ler
à noite já durmo, porque durante o dia não tive tempo, porque eu tô entre calls e preparando, gerando conteúdo também, escrevendo bastante. E além disso, né, as coisas de casa, né, que teoricamente eu tenho alguém que me ajuda que não está. Então é um trampo, né? Só de louça da Nath, pelo amor de Deus. Se bem que ela tá lavando. A Maria também fala, quem que vai lavar essa sujeirada? Eu tenho uma mulher que tá comigo há 12 anos. E eu também, embora ela mora a 3 quadras daqui de casa. Mas eu tô sem a Marli. E a Marli é meu braço direito e esquerdo, porque, né? Então a gente tá todo mundo nessa condição. Mas eu acho que é aprendizado, né? Esse momento é tão sério, ele serve de aprendizado pra gente poder, pra gente realmente se deixar de lado os nossos vícios, as nossas formas, a nossa forma de lidar com coisas de uma forma mecânica e automática, né? Então é só o que nos desafia que nos faz crescer como pessoas, né? Então eu vejo muito positivo tudo isso, por mais que, óbvio, positivo em termos de aprendizado e não positivo do ponto de vista das ameaças à saúde e à vida das pessoas, a parte econômica também, que é bastante sério. Mas a gente tem que olhar que tudo tem um lado positivo, né? E vamos embora. Principalmente que eu acho que muitas pessoas achavam que a felicidade estava na rua. E não tá. Na verdade, a felicidade está dentro da gente, dentro da casa da gente, que é o interior da gente, né? Para mim, tá sendo bem produtivo esses 40 dias aqui em casa. Eu, sinceramente, esse momento de incubação, né, que é ficar dentro de casa, ter mais tempo, assim, é um momento de muita reflexão, de olhar para as coisas que eu não tive tempo de olhar e me fortalecer em termos de conhecimento, conteúdo, para eu poder, depois, quando essa história da nossa liberdade estar caçada temporariamente, a gente poder sair por aí, cara, vamos embora, né, com mais conteúdo, com mais força, porque aquilo que bom, né, que aquilo que eu sei, que bom que eu digo, que bom que eu estou alinhada com a verdade, alinhada com aquilo que o mundo precisa, no sentido de conteúdo, aquilo que eu sempre falei da questão dos antibióticos, a questão dos micro-organismos, isso está em todas as minhas aulas há mais de 5 anos, que a humanidade precisa olhar para a forma com que está consumindo e usando a natureza, né? Isso eu falo assim repetidamente em todas as minhas aulas, a forma com que a gente está comendo, a forma com que a gente está usando os recursos naturais está criando um grande problema. Só que é uma bola, né, que ela ia explodir a qualquer hora, e essa primeira pequena explosão que ela está dando, porque é pequena, a pandemia do coronavírus é pequena. Por quê? Porque o corona não tem uma taxa de letalidade tão alta. Ele tem uma grande taxa, né, de infectabilidade, mas ele não tem de mortalidade. Então, você imagina se nós continuarmos a agir da mesma forma, criando bactérias, vírus, micro-organismos resistentes, criando resistência aos medicamentos e vir uma bactéria ou um vírus daqui para frente mais letal. Exatamente. Porque é a tendência, né? É óbvio, como a própria SARS, H1N1, H1N5, que são mais letais, só que foram controlados e tem uma taxa de transmissibilidade não tão simples quanto corona. Mas é fácil de ter as duas coisas ao mesmo tempo. E vai ser muito difícil a gente lidar com isso. Então, acho que uma pandemia como essa é momento de repensar. Poxa, mas por que isso está acontecendo? Qual é a causa disso? Será que daqui para frente a gente vai viver assim? A cada X meses a gente vai ficar todo mundo dentro de casa porque a gente não pode sair, porque tem um vírus circulante, porque tem uma bactéria circulante. Então é a hora da gente parar para entender real e ter essa força de vontade que a gente está tendo de ficar dentro de casa, que não é simples, para poder mudar nossos hábitos, nossas formas de agir, de pensar. É o momento ideal. Então, nesse lado é muito positivo. Eu gosto muito de trocar a ideia com você, porque você é muito sábia, né? E, na verdade, eu quero deixar essa pergunta mais pro final, porque, assim, até te falei, né? Eu sei que você pensa, mas eu gostaria que você falasse para todo mundo. Então, vamos começar com as perguntas da galera? Vamos. Ou você quer já entrar nessa? Não, vai, porque tem um monte de pergunta, né? Tem um monte, nossa. Olha, eu vim até preparado, deixei aqui, ó, Xuxa, aromaterapia, porque eu falei... Nossa, vamos acabar amanhã a live? Então, vamos lá. Eu juntei as perguntas que foram mais recorrentes e também as mais pertinentes, né?
Vamos aos índices glicêmicos das frutas e legumes. Aí eu já vou emendar essa numa próxima, porque assim, eu faço muito caldo, bato na Thermomix, aí o pessoal pira e fala, o índice glicêmico. Então eu quero que você fale para eles sobre isso. Posso falar do meu jeito bem sincero? Claro, é isso que eu mais gosto. Cara, pra que se importar com o índice glicêmico de coisa? Isso foi um pânico que foi gerado lá atrás, que criou o grande medo dos carboidratos, que criou assim, a crucificação do consumo de carboidratos, totalmente desnecessário, né? Obviamente, é importante controlar a sua carga glicêmica, seu índice glicêmico de uma forma geral. É importante, só que não é o alimento em si que você tem que deve ser controlado, e sim as suas refeições, elas devem ser equilibradas, balanceadas, balanceadas que eu digo misturando, combinando alimentos, que isso deve ser feito de qualquer forma para que a alimentação seja balanceada. E esse balanceamento, que é misturar alimentos que contenham carboidratos, que contenham, obviamente, fibras, que contenham proteínas, que contenham gorduras, que naturalmente essa combinação ela vai retardar a absorção da glicemia. Por quê? Porque fibras demoram mais para digerir, gorduras também, proteínas também. Tá? Então, óbvio, se você for lá e fizer um suco de melancia com suco de uva peneirado, que você tirou as fibras, né? E colocou açúcar e tomou, vai ter um alto índice glicêmico. Nossa, mas por que você vai fazer isso? Me conta por que você vai fazer isso. Onde eu quero dizer, isso já você está numa condição que já não está falando de balanceamento alimentar, já não está falando de equilíbrio. Você está fora do equilíbrio. Então, ou seja, ficar pensando, essa fruta tem um índice glicêmico maior do que aquela, portanto, vou preferir essa. Não tem o mínimo cabimento você olhar para isso dentro de uma alimentação, refeição balanceada. Por exemplo, meu café da manhã eu como várias frutas. Daí eu coloco chia, eu coloco linhaça, eu coloco aveia, que é rica em fibras. Então, naturalmente, a presença da gordura, a presença das fibras vai retardar a absorção, independente do índice glicêmico daquela fruta, independente se é maior ou menor. Claro que a gente tem que ficar atento sobre a questão também da carga glicêmica, que é o quê? Quanto de carboidrato eu consumo de uma vez. Assim como eu tenho que me preocupar com a carga de gordura, como eu tenho que me preocupar com a carga proteica. Por quê? Qualquer excesso, qualquer refeição que você fizer que contenha além do que você precisa, você está gerando excesso. Esse excesso vai ser metabolizado de uma forma desnecessária pelo seu corpo, podendo causar algum desequilíbrio. Tá? Então, não é porque o índice glicêmico da fruta X é mais alto que você não deve consumir, de forma nenhuma. E tem momentos em que esse índice glicêmico, que é a velocidade com que nós absorvemos a glicose, ele é positivo. Por exemplo, eu falei agora do suco de uva com melancia. Vamos falar que você vai sair daqui 15 minutos, você vai colocar o pé por fora da sua casa e vai sair correndo, vai correr, fazer um treino de meia hora de corrida rápida. O que você vai comer antes do treino? Um suco de melancia com suco de uva, porque o índice glicêmico é importante nessa hora, porque vai te dar uma carga energética rápida, com digestibilidade rápida, vai chegar glicose no seu músculo e com isso você vai ter energia. Então, tem momentos em que algumas estratégias a gente usa, mas de um modo geral, ninguém precisa ficar preocupado. Tem que evitar excessos, como de tudo deve ser evitado, e deve se combinar os alimentos. Tentar fazer refeições sempre associando alguma fonte de carboidrato com alguma fonte de gordura, como fonte de carboidrato com uma fonte de proteína, porque daí, você fazendo essa mistura, a digestão vai ser mais lenta de tudo. E com isso, você não vai promover pico glicêmico, que realmente não é bacana ficar toda hora fazendo pico glicêmico. Só que não é algo que está na frutinha, que está no arrozinho. É algo que está na sua refeição. Que entrou aqui dentro vai ser digerido de acordo com a combinação daquilo que você come. Não porque a fruta X tem mais do que aquilo. Esquece isso. Esquece. Isso não faz sentido. Tanto que eu acabei de comer agora uma banana com pasta de castanha de caju com cacau em cima. Por que eu coloquei a castanha de caju? Porque eu retardo a absorção da glicose da minha banana. Vai me dar saciedade por mais tempo. E eu vou ter, em vez de fazer um pico glicêmico, eu vou entrando essa glicose gradualmente. Então é uma estratégia que eu uso. E você tinha falado de índice glicêmico? Tinha mais uma pergunta, qual era? Não,
eu faço os caldos, né? E bato na Ah, panela. dos E caldos aí de bater. pira. A questão é a seguinte, quando você cozinha amidos, obviamente eles estão numa condição de melhor digestibilidade, né? E quando você cozinha mais as fibras e tudo mais, a Aí tá digestão é aqui. mais rápida também, tá? Mas isso não quer dizer que você não possa fazer de forma nenhuma, tá? Ou seja, tenta na mesma refeição colocar outros alimentos que têm uma digestibilidade mais lenta. Então, por exemplo, não sei, se caldo você vai fazer uma sopa. De repente você coloca algumas folhinhas inteiras na sua sopa. Você coloca uma granola salgada que tenha castanhas na sua sopa, umas sementinhas. Então, com isso você vai balancear a condição. Você quer comer tudo cozido? Não. É importante comer uma parte crua. Só que tem momentos que, nem, por exemplo, à noite, 10 horas da noite, vou jantar uma sopinha, eu quero comer só aquilo. E é bom que tenha uma digestão mais rápida, porque você vai dormir depois. Então, o que o nosso corpo pede é o que a gente precisa também. A gente também tem que olhar e sem neurose saber obedecer. Pronto. Tá. Eu fico olhando porque o Caio entra e sai. E aí, tá. Aqui em casa você sabe que é uma loucura de bicho, né? Então, Eu tô não é que só eu com não o tô gato aqui para não ficar prestando fazendo atenção, caos. não. Você sabe que você falou, né, do suco para correr? Eu sempre tentei correr na minha vida e eu nunca consegui. Eu achava assim que eu não tinha fôlego, eu não tinha força, eu não tinha nada, né? E quando eu insistia, eu me lesionava. Depois que você passou para mim aquele café da manhã, eu comecei a conseguir correr, gente. Sabe? Imagina. Para mim, foi uma superação, uma emoção tão grande. Mas o que que era? Era o combustível que eu não tinha. Você fazia low carb à noite, você não tinha depósito, você não tinha reserva de glicogênio hepático nem muscular, baixa reserva de glicogênio. Você ia treinar, você rapidamente entrava numa condição de aumentar a concentração daquilo que acidifica seus músculos, e com isso você perdia força, perdia a explosão, a própria performance é super comprometida numa condição dessa. Tá? Só dá certo correr assim nessa condição de depredação energética quando você tem um organismo extremamente treinado. Quando você faz isso anos e você acostuma com isso, porque eu conheço pessoas que correm, que fazem esporte de alto rendimento em condições de depredação energética, mas alguns até treinam para isso, porque quando você vai fazer uma super maratona, quando você vai fazer um baita essas provas de longa distância, você tem que acostumar o seu corpo a viver sem energia. Mas não é o nosso caso, a gente não precisa disso. Então, dá energia que você vai ver que você voa abaixo. É sempre assim. Sim. Vamos para a próxima. Vai. O pessoal quer saber sobre a vitamina D. Se há necessidade de suplementar, quais são os casos. E aí, eu já introduzi uma partezinha assim. Eu gostaria que você explicasse a diferença da vitamina D2 e da vitamina D3. Ótimo, vamos lá. Gente, a deficiência de vitamina D é praticamente uma regra para a maioria das pessoas, infelizmente. Nós temos um sistema de vida muito urbano que faz com que, mesmo que a gente até tome um solzinho de vez em quando, não é o suficiente para a gente, através do toque na pele, dos raios do sol, a gente sintetizar a nossa própria vitamina D, que é uma vitamina de extrema importância, tanto na questão da fixação, obviamente, a manutenção da massa óssea, como também na prevenção, está relatado aí, tem relação com questões de prevenção de alguns tipos de câncer, doenças cardiovasculares e até de problemas emocionais, psicológicos, como depressão e tudo mais. Então, viver com vitamina D baixa é muito ruim para o nosso corpo. A gente precisa cuidar disso, tá? Para a gente poder realmente ter uma vitamina D natural, a gente precisaria se expor ao sol numa média de 20 a 30 minutos por dia, tá? Assim, dia após dia, não é no sábado de manhã. Não. É todo dia e sem protetor solar. O que é impossível para a grande maioria das pessoas que vive uma vida normal, né? Que trabalha, tem horários e tudo mais. Tá? Então, nesse caso, a suplementação de vitamina D é a única forma de garantir o aporte dessa vitamina. E eu não tô falando aqui de vegetariano, de vegano, eu tô falando de todas as pessoas, tá? E essa suplementação pode ser feita com comprimidos, pode ser feita com drágeas, pode ser feita com gotas, daí manipulado, comprado na farmácia, enfim, daí acho que é importante
pelo menos uma vez, a prescrição e a recomendação de um médico ou de um nutricionista, tá? E o que difere a vitamina D, existem a vitamina D3 que vende na farmácia, que vende na manipulação, ela é de origem animal. Ela é retirada da lanolina, que é o óleo que está na lã dos carneiros, tá? Então, quem é vegano não gosta da ideia de usar vitamina D3, porque você está usando um animal como fonte de um nutriente, tá? Existe vitamina D3 vegana? Sim, ela vem de um óleo retirado do extrato da casca da lixia, né? E tem outras fontes também. Só que no Brasil é bem ruim. A gente não acha, ainda infelizmente a gente não tem quem trabalhe. Eu soube de uma farmácia de manipulação que já está manipulando D3 vegana, tá? E tem uma marca de suplemento que me parece que está trazendo para o Brasil também. Tá? A maioria não é. Então, você tem que olhar ali. Se não está escrito vegana, não é vegana. A vitamina D2 é vegana. Qual a diferença da D3 e da D2? É que a D2 ela tem uma absorção menor, né, do que a vitamina D3. Então, se você usar a D2, a gente recomenda em torno de 30%, a dosagem aumentar em torno de 30%. Então, por exemplo, se você usava 1.000 microgramas, de 1.000 unidades internacionais. Daí você usa 1.300 unidades por dia. Então, você aumenta a dosagem para poder gerar uma equidade entre D3 e D2. Mas, assim, eu compro D3 vegana nos Estados Unidos, tem esses sites como Amazon, iHerb, que entregam no Brasil e você consegue comprar também. Não é difícil, tem algumas marcas. É só digitar lá no site D3 Vegan que vai aparecer, tá? E é importantíssima a suplementação, gente. Não é luxo, é uma necessidade. E essa necessidade tem a ver com a humanidade, humanidade urbana, o estilo de vida que a gente gerou, né? A gente se distanciou da natureza, na natureza a gente não precisaria de nada, porque a gente tomaria sol naturalmente. A gente viveria em contato com a natureza e a natureza iria nos prover essa vitamina D. A partir do momento que a gente virou casa, escritório, shopping center, a gente não tem mais esse contato. E esse contato nos causa essa deficiência que envolve vários problemas no nosso corpo. Então, precisa suplementar. Veganos e não veganos. Não tem diferença entre veganos e não veganos. Todo mundo tem que suplementar. Legal, Lê. Vamos para a próxima. Vamos. Cafeína, a pessoa me mandou assim, cafeína e couve, qual é a relação? Aí eu fiquei... Aí eu fui lá, conversei com a pessoa e aí eu consegui entender o que ela queria. É a biodisponibilidade. Interfere a absorção dos minerais, né, presentes nos vegetais e nas hortaliças verdes escuro. Eu achei a pergunta legal até. Não, é pertinente. Tem sim. A cafeína, compostos bioativos, como a catequina que tem no chá verde e outros, eles interferem na absorção de alguns nutrientes, sim. Tá? Então, aonde eu quero chegar com isso? A gente ter bom senso quando a gente fala sobre questão de biodisponibilidade. Quando eu estou cuidando de uma pessoa que tem níveis de ferro normais, está com os exames de o hemograma ok, não tem deficiência, tudo bem, eu não digo que ela tome um cafezinho depois do almoço, porque é um hábito, é gostoso e tudo mais. Tá? Por mais que esse café possa ali singelamente atuar negativamente sobre a absorção de alguns nutrientes, principalmente o ferro, tá? Por quê? Porque se ela tem esse hábito diariamente, travou tudo? Se eu tô cuidando de uma... Tá me escutando? Tá travando. Tá me escutando? Agora tô. Agora tá? Vamos lá. Vamos ver. Agora tô. Se eu tô tratando de alguém com anemia, se eu tô tratando por exemplo, uma criança, que a gente também não vai dar café, mas uma gestante, em alguns casos especiais em que, através da alimentação, eu preciso garantir aqueles nutrientes, eu faço essas manobras de biodisponibilidade. Então, por exemplo, eu também não coloco derivados de leite junto com ferro.
eu tô tratando lá de um onívoro ou de um ovo-lacto vegetariano, né? Que muitos ovo-lactos vegetarianos, tem uma anemia, vai lá e coloca queijo em cima come arroz, feijão, queijo, salada. Tira esse queijo daí, né? Porque o caso é inato, ele vai atrapalhar bastante, por exemplo, a absorção do ferro e do cálcio. Então, não é bacana, né? Falam que a minha internet tá ruim. Mas, gente... Tava travando, mas parou. Agora, para mim aqui, parou de travar. Para mim também. Parou de... Você tava meio parada. Agora me parece que realmente melhorou. Voltou, vamos lá. Então é isso, gente. A questão sim, o café, ele tem a cafeína, assim como o chá verde tem catequina, chá preto também tem compostos bioativos que podem impedir na absorção, mas a gente também não precisa levar ferro e fogo. Se você tá lá lutando para subir seu ferro, é melhor evitar depois das refeições ricas em ferro, tá? Principalmente o almoço e o jantar. Mas não tem problema se você consumir longe das refeições. Não é problema. Dá para tomar, tipo, 40 minutos depois. Quando a pessoa esperar mais tempo. Exatamente. Vamos para a próxima. Essa daqui, ela foi campeã. Campeã! Ela tinha que estar da primeira. Meu Deus. Você já até E eu vi que aqui teve alguém também que já pediu. Jejum intermitente. A favor, contra e se aumenta a compulsão. Ufa, deixa eu respirar fundo. Adoro! Aleluia, contrariando todos os nutris e médicos blogueiros do Instagram, vai falar a opinião dela. Eu não preconizo, não receito, não recomendo, não faço nenhum tipo de alternativa que gere, que nos leve à restrição alimentar. Nenhuma, né? Nenhuma. Não acredito que seja uma estratégia viável a longo prazo, porque o nosso corpo tem uma capacidade de adaptação imensa a qualquer restrição que nós geramos. Tá? Uma questão o jejum intermitente, ele pode servir sim em algumas estratégias extremamente específicas, foi para isso que ele foi gerado. Eu não vou levar em consideração aqui, gente, questões de jejum relacionado à religião, a questão da purificação, a questão mais mind, tá? Eu tô levando fisiológico, tá? Porque obviamente existem condições em que você está lá numa condição de um retiro mais espiritual, em que o jejum faz parte. E, cara, momento, é sua onda. Mas eu estou falando aqui fisiologicamente, porque as pessoas estão buscando com certeza para emagrecer, com certeza para ficar, teoricamente, estarem melhor de saúde. Na minha perspectiva, tá? Dentro, assim, todos os bons resultados que eu alcancei ao longo da minha vida clínica foram com dietas, com alimentação, modelos alimentares não restritivos, que fazem com que as pessoas aprendam de uma vez por todas como comer, tá? Então, ou seja, você ficar muito tempo sem comer vai gerar uma condição mais tarde, né? Vamos falar que você fez lá durante um mês, você fez jejum de 12 horas, jejum de 18 horas e tudo mais. O que vai acontecer? Tá? Ao longo desse tempo em que você tem seu direito de comer, obviamente que você vai comer, você só vai pensar nisso, você vai ficar neurótica, psicopata. Nossa, eu preciso comer logo porque vai acabar meu período. Você gera uma condição de angústia você só pensa nisso. Se você está em jejum, você está pensando nisso. Se você não está em jejum, você está pensando nisso. E você está ansioso pelo resultado de tudo isso na sua vida. Tá? Então, ou seja, tudo isso é gerado. E depois de um tempo, né, que você para de fazer jejum, você volta de uma forma muito descompensada, com essa ansiedade que ela vai continuar acontecendo. Ela vai continuar acontecendo. Você não vai parar de pensar em comida. Comida vai ser o centro da sua vida. Você vai ficar em momentos em que você saiu do jejum, você se sente culpado, depois você quer comer porque você tem aquela memória de ter que comer. Enfim, descontrola a sua vida. Esse é meu grande medo. Tá? Com relação a ficar sem comer, os benefícios fisiológicos, enfim, podem trazer alguns, o tempo de você dar uma tranquilidade para o seu aparelho digestivo e tudo mais, só que nós somos máquinas de comer,
Se você não gerar excessos ao longo do seu dia a dia, se você for comer de uma forma equilibrada, você não precisa limpar nada. Você não precisa fazer detox, você não precisa jejuar. É isso que eu preconizo, porque as pessoas tendem a buscar algo pontual, específico. Eu, em vez de falar assim, não, por que você vai fazer jejum? Vamos aprender de uma vez? Você não vai ter que fazer esforço para fazer jejum? Faz esforço para comer direito, porra! É isso que eu sempre falo, cara. Então vamos fazer, vamos comer direito, vamos fazer a coisa acontecer, sabe? E você tomar um belo de um café da manhã. Tem estudos lindos, lindos, lindos que mostram o poder do café da manhã. Aquela refeição que você joga um monte de energia para dentro, compostos bioativos, ativa o seu metabolismo, seus hormônios se controlam. É lindo ver. Aí, a partir disso, você vai comer de forma regular ao longo do dia a dia. Mas não, assim, ficar, sabe, pensando nisso. Eu acho que a comida tem que ser algo fluido, como sempre foi na humanidade. A gente começa a se preocupar demais e esse é um grande problema. Só pensar em comida. E quando você está em momentos de jejum, você está muito pensando nisso. Você pode até ter algum benefício. Qual é o benefício? Claro, você fica 12 horas sem comer, mais de 12 horas sem comer, você fica um período sem comer. Esse período, nas 24 horas, cortam algumas calorias do seu dia. Então, você pode emagrecer, ao menos que você coma desesperadamente no período que você possa comer. Porque muitas pessoas fazem isso também. Tá? Então, eu prefiro, ao invés de descompensar, compensar de uma vez. Então, eu não preconizo, não faço jejum nenhum. Eu acordo de manhã, eu tomo meu belo café. Eu como menos à noite. Eu evito comer muito à noite. Tá? Aquela coisa de um café da manhã bem feito, um bom almoço e um jantar mais leve e algum snack no meio do dia, se for necessário. Tem vezes que a gente nem precisa fazer snack, porque a gente tem um intervalo mais curto, tá? E tentar, obviamente que de vez em quando eu como uma pizza, de vez em quando um lanche à noite, óbvio. Mas assim, eu me sinto melhor quando eu como mais leve à noite. Mas não significa não comer carboidrato, não comer as coisas assim. E com isso, ou seja, meu mecanismo emocional, meus gatilhos emocionais trabalham muito bem. Porque eu sei que não vai existir a escassez. O meu cérebro, ele sabe que eu estou vivendo na plenitude. Então, eu não fico me pedindo desesperadamente as coisas. Eu acho que, para quem quer buscar controlar a compulsão, controlar a forma, melhorar a forma de se alimentar e usa o jejum como uma estratégia, para mim é um tiro no pé. Porque vai ter problema para sair dessa e vai ficar pensando mais ainda em comida. Esse é um gatilho bem negativo. Eu fiz jejum um bom tempo, eu sequei, mas eu tinha esse problema, dependendo de onde eu tava perto das 6, eu sabia o que, nossa, eu tenho que jantar às 6 porque eu tenho que fazer jejum. Meu, era pirada, porque me dava um desespero, às vezes até assim, eu ia na casa da minha mãe, que na casa da minha mãe eu posso falar, né? Aí minha mãe falou, onde você vai? Não, eu vou pra casa, eu vou jantar, eu tenho que jantar agora às 6, porque amanhã eu só vou comer meio-dia. É sério, a minha mãe queria me bater. E Não, uma loucura. Eu já sou ansiosa. Tem uma pessoa aqui, ó, a Shelf14, que está perguntando sobre o estudo do café da manhã. Acesse o nutritionfacts.org, que é do Michael Greger, e ele fala claramente sobre os ciclos da glicemia de acordo com as refeições. Ele coloca lá no nutritionfacts.org, você coloca lá breakfast, em inglês. Né? Breakfast, você vai ver todos os vídeos e os estudos dele com relação ao café da manhã, daí você tira as suas conclusões. Bom, eu confesso que a minha felicidade é acordar de manhã e bater aqueles shakeão que você ensinou, e feliz da vida, e tome, ó, perna pra quem tem. Quer dizer, agora não, porque a gente tá em casa, né? Uhum. Bom, já falamos tudo do jejum, né? Vamos passar pra próxima. Essa aqui, até eu sei. Colágeno! Ai, de novo! Meu Deus do céu! Teve uma que mandou exatamente assim, achei até fofa. Colágeno, nem aquele para articulação, que é aquele UC2, né? Uhum. Então, vamos lá, colágeno e nem se for o UC2 para articulação. Bom, vamos lá. Primeiramente falando, eu acho que é importante todo mundo saber o que é o colágeno, de onde ele vem, né?
Colágeno é a estrutura do tecido conjuntivo dos animais. Nós, animais humanos e animais não humanos, tem tecido conectivo, né? Que é o conjuntivo, que é as partes moles, né? Tipo o nosso nariz, a nossa orelha, a nossa pele. Isso é feito em uma proteína que se chama colágeno, que faz toda essa estrutura, essa malha estrutural que cria esse tecido, tá? Isso é o colágeno. E hoje, o colágeno consumido, que é vendido tanto como medicamentoso, como também em pozinhos de suplemento, como cápsula, nada mais é do que a pele, a orelha, o rabo, as pontas de ossos e as estruturas dos pés, das unhas dos animais, né? Que as galinhas, os porcos, as vacas, que são né, abatidos para consumo de carne, sobra todas essas partes moles. Isso tudo como eu posso falar, clarificado, passa por processos químicos que vai virar um pozinho branco, que é a estrutura proteica do colágeno. O colágeno é uma proteína, né? Existem trilhões de tipos de proteínas na natureza, sendo que todas essas trilhões de tipos de proteínas são combinações de aminoácidos. Existem 22 tipos de aminoácidos que fazem parte do nosso DNA. Ou seja, a partir de 22 aminoácidos, nosso corpo, assim como o corpo de qualquer animal, assim como a natureza, sintetiza proteínas. Você pode combinar 2, 3 aminoácidos, pode combinar os 22 em estruturas lineares, secundárias, quaternárias, até tipo como se fossem prismas. Isso tudo são proteínas, tá? São 22 tipos de aminoácidos. O colágeno tem 21 tipos de aminoácidos que fazem parte do nosso DNA. Assim como a proteína do feijão tem 22, a proteína da carne tem 22, a proteína da couve tem 22, a proteína da manga tem 22. Ou seja, todos eles, né? Todas as fontes proteicas que nós costumamos consumir têm entre 20 e 22 aminoácidos, tá? E o que acontece? A gente come esses aminoácidos, a gente digere esses aminoácidos, tem enzimas que quebram a ligação dessas proteínas, soltando esses aminoácidos, a gente absorve não a proteína. Por exemplo, o colágeno está lá conjugado um monte de proteínas. Meu corpo vai lá, quebra essas ligações peptídicas e libera o aminoácido que meu intestino vai absorver. Esse aminoácido vai para a minha circulação e cada parte do meu corpo capta esses aminoácidos, joga dentro, junta-se na célula e as células do nosso corpo têm a capacidade de produzir proteínas através de uma diferenciação de RNA, DNA, essas coisas assim. Então você vai lá, as suas células captam esses aminoácidos, juntam e fazem a proteína. Dá para entender aonde começa a grande história dessa história toda? Que é o quê? Ninguém sabe, uma vez que esses aminoácidos entraram dentro do meu corpo, estão lá na minha circulação, que só tem 22 tipos, meu corpo não sabe se veio do colágeno, se veio da carne, se veio do frango, se veio do feijão, da lentilha, do grão de bico, do arroz, da quinoa, da couve e da maçã. Que tudo isso tem 22 tipos de aminoácidos, tá? O que importa ou seja, eu fornecer esses 22 tipos de aminoácidos, tá? E aí, minha pele, ela vai o quê? Fabricar o meu colágeno combinando esses 22 tipos de aminoácidos aleatórios que ela pegou lá na minha circulação. Então, eu consumir o colágeno do boi para virar a minha pele não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido, porque você está desmerecendo todo o nosso conhecimento fisiológico de digestão. Porque você digeriu essa proteína do colágeno. Tá? Então, o que acontece hoje é que tem essa grande indústria que não sabe realmente o que fazer com os ossos, as cartilagens, as peles, os focinhos, as orelhas, os rabos dos 70 bilhões de animais mortos por ano nesse planeta, né? E aí resolveram também tornar aquele refúgio, sabor chocolate, sabor morango, sabor arco-íris, como algo vendável, né? Então, esse, assim, já não faz o mínimo sentido. Agora, quando se trata de questões de cartilagens, de reconstrução de cartilagem, promoção à indução de diferenciação celular e tudo mais, existem alguns estudos que mostram que alguns peptídeos, que daí já não é o colágeno comum,
Você tem alguns peptídeos. Peptídeos, o que são? Combinações de aminoácidos. Você tem proteínas, você tem peptídeos e você tem aminoácidos. Peptídeos combinam 2, 3 no máximo os aminoácidos. Aqueles conjugados fazem parte da nossa estrutura articular e tudo mais. E assim, aparentemente, existem estudos, eu não fui a fundo dentro desses estudos que mostram que alguns desses peptídeos que existem no colágeno sinalizam para regeneração das nossas próprias cartilagens. Ou seja, você vai lá e ele estimula. A presença deles estimula a nossa regeneração pela nossa cartilagem. Agora, sinceramente, eu não tenho certeza ainda, porque os estudos todos são feitos com base patrocinados pela própria indústria que vende o colágeno. Isso precisa ficar muito claro. Tá? Os estudos mostram isso. Agora, quais condições? Será que uma boa alimentação variada, sortida, ela não vai apresentar esses efeitos? Por exemplo, os estudos que eu já recebi aqui, que não são de dar risada, né? Que são os estudos que falam sobre benefícios para a pele de colágeno, primeiro que são patrocinados pela própria indústria que vende colágeno. Tá? Isso não seria um problema se ela não quisesse falar realmente como tentar comprovar. A amostragem de pessoas avaliadas foi mínima. Pegaram uma galera, né, que não consumia a quantidade proteica adequada no dia e pegaram a diferença proteica adequada e colocaram como colágeno e viram melhorar na pele. Mas será que se eu não tivesse colocado feijão nesse lugar aqui não ia dar o mesmo resultado? O que estava causando problemas de pele, sei lá, pior na vistosidade da pele, na elasticidade? Talvez fosse a falta de proteínas. A pessoa não estava consumindo a quantidade proteica adequada. Portanto, ela poderia apresentar uma quantidade, assim, com isso, deficiência. Porque a pele não é vital. Eu uso proteína para tudo, para fazer meus anticorpos, para fazer meus enzimas. Então, se eu tenho quantidade, se eu não consumo adequadamente as proteínas, obviamente que a médio prazo isso pode afetar minha pele, meu cabelo, porque não são órgãos essenciais. E lembrar que pele não é só, né? Pele não é só colágeno. Não é só. Para fazer o colágeno, você precisa de um pool de vitaminas, você precisa de antioxidantes e tudo isso que uma boa alimentação deve fornecer. Tá? Então, ou seja, com relação a cartilagens, a parte de... também que o pessoal tem falado aí do uso para regeneração de cartilagem e tudo mais, eu coloco ali um ponto de exclamação e um de interrogação, né? Para que eu preciso de mais estudos para eu poder falar com mais certeza, né? Mas eu não acredito que a gente possa usar de forma medicamentosa algo que é alimentar. Medicamento é medicamento, remédio é remédio. Tem muita diferença entre eles. Por mais que a gente possa usar os alimentos como os nossos remédios, mas não especificamente para regeneração de cartilagem. Essa é a minha opinião. Posso mudar, porque não é algo que eu tenho no sentido de cartilagem, eu não tenho isso ainda bem colocado dentro de mim. Na verdade, a opinião é para isso mesmo, né? Depois a gente aprende uma coisa que muda. Os estudos ainda são muito poucos e não conclusivos. Então, não sei o que falar. Tem duas pessoas, teve uma que perguntou, outra que falou que também queria saber colágeno vegano. Não, gente, não existe colágeno vegano na vida. Colágeno é uma proteína de origem animal, tá? Então, primeiro que ninguém precisa de colágeno, então não precisa nem ter colágeno vegano. E segundo, que uma alimentação vegana bem feita, que provém proteínas de todos os tipos, que provém antioxidantes, que tenha vitamina C, que tenha... Você já tá ótimo, você vai fazer sua pele maravilhosa, vai fazer tudo que você precisa. Não precisa da presença do colágeno, você vai sintetizar o colágeno com a matéria-prima que sua alimentação vai te prover. Então, qualquer um que venda colágeno vegano também tá vendendo balela. Tá querendo te enganar. Não precisa. Eu nunca vi na vida. Tem uma marca aí que tá vendendo pró-colágeno. Ela dá as pecinhas, assim, sabe? Mas uma alimentação natural, ela vai te dar as pecinhas. Ninguém precisa suplementar essas pecinhas. Né? É básico. Combinar, né? É tão bom comer. Exato. E gastar muito menos dinheiro. A pessoa fala que orgânica é caro, fica comprando essas balelas todas. Exatamente. Esse aqui também é uma pergunta que teve mais de uma pessoa e eu acho, e assim, né? Eu realmente acho que elas estão jogando dinheiro no lixo, mas falei, não, deixa eu passar na live.
Glutamina. Olha, gente, coma direito, não precisa suplementar nada, 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 nada. Ah, glutamina. Glutamina para quem faz atividade física é balela, né? Glutamina para o enterócito, que é a célula do nosso intestino, existem alguns estudos que mostram uma correlação de melhora das condições intestinais, no sentido de servir como base imunológica do enterócito. Porém, assim, gente, inconclusivo também. Inconclusivo. Tudo que eu falo aqui, tudo que a gente vê que a ciência coloca como inconclusivo, na minha opinião, não compre, não consuma, não gasta. Não gaste. Invista esse dinheiro em que eu posso comprar de mais comida boa para mim. Tá? É muito mais plausível consumir mais fibras na dieta, mais fibras solúveis e insolúveis, comprar uma boa aveia orgânica prensada, comprar mais frutas, verduras e legumes, consumir sementinhas ricas em fibras, do que glutamina. Porque o efeito da fibra, solúvel e insolúvel, na saúde do intestino, na questão, né, de fortalecer a nossa microbiota, é muito mais estudada e é muito mais... Você tem aí meta-análises imensas mostrando o papel da fibra como benefício para o intestino. A gente tem hoje se preconiza 25 gramas de fibras por dia. As dietas whole food plant-based consomem em torno de 60. Tá? 60 gramas, ou seja, e aí tá eu acredito muito, né? E tem estudos que já estão mostrando que tá aí um dos grandes benefícios da dieta whole food plant-based em baixar drasticamente os incidências de obesidade, de diabetes, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer, né? Está no consumo de fibras. A gente tem aí, eu tenho um grupo que a gente discute muito, né, de médicos, e a gente fala assim, se tiver um nutriente que eu tenho que falar assim, olhe para ele, consuma fibras. Então, gente, fibras é categórico. Tá mais do que comprovado. É simples de se obter. E a gente precisa consumir mais. E você olhando para a glutamina? Deixa a glutamina. Vamos embora. Vamos para a fibra. Óbvio. Olha, uma perguntinha capciosa. Vinagre de maçã em jejum é bom? Ufa! Ó, o que eu tenho assim, eu já li alguns estudos bem interessantes sobre o vinagre de maçã. Realmente, o vinagre de maçã, ele é bom para várias coisas, tá? Primeiro, assim, tempere sua salada com vinagre de maçã. A presença do vinagre de maçã, além de, obviamente, gerar uma condição mais ácida e tudo mais, que melhora a digestão, tá? Tem a ver com ajuda na absorção do ferro também. Por exemplo, aquela salada de folhas verdes escuras com vinagre de maçã é bem legal, tá? Tem sim alguns estudos que mostram que uma colher de sopa de vinagre de maçã em jejum, não é para fazer jejum, jejum que eu digo antes de comer alguma coisa, tá? Sim, tem a ver com questões metabólicas que ajudam no processo de emagrecimento. Só que, obviamente, tudo isso é um conjunto, tá? Ele tem sim, inclusive o próprio Michael Greger que eu citei aqui, ele fala sobre o vinagre de maçã em um estudo bem interessante, que realmente, se você juntar uma dieta bem estruturada com vinagre de maçã, você potencializa o emagrecimento. Tá? Então, existem estudos bem interessantes nesse sentido e pode ser uma ferramenta, e é uma ferramenta natural, não medicamentosa, né? E que tem vários benefícios e não somente acelerar o processo de emagrecimento. Então, eu gosto da ideia do vinagre de maçã, sim. Beleza, eu também gosto. Eu vou tentar a 9 e a 10, porque eu acho que elas se conversam. É porque a live dura 1 hora, né? Tem que voar. Tem que voar. Quais os alimentos para modulação de ansiedade e dicas para segurar a boca nessa quarentena e dicas para não comer nesse período assim de mais ansioso? Bom, não existe alimento que controla a ansiedade, minha amiga. Esquece. O que existe é uma boa alimentação. Não existe. Não existe. Existe um modelo alimentar correto, que ele é fracionado, ele é combinado, ele é estruturado, ele é nutritivo. Abaixo teor nutritivo da dieta gera ansiedade, porque o corpo vai te pedir nutrientes. Baixo teor calórico, mal feito, vai gerar ansiedade, porque o corpo vai pedir energia. Tá? Ficar longos períodos sem comer
vai gerar ansiedade, porque o corpo tem mecanismo de sobrevivência que vai ser ativado e vai pedir para você comer. E ele não sabe falar, por favor, providencie calorias, ele fala para você instintivamente procurar calorias, que isso se dá através da ansiedade. Tá? Então, isso é básico. Nesse período de quarentena, gente, tem que lembrar que quarentena não é férias. Férias a gente acorda a hora que quiser, férias a gente come qualquer coisa, porque tudo bem, tô de férias. A gente não sabe nem quanto tempo vai durar essa quarentena. Se durar muito tempo, a gente tá ferrado nesse sentido, né? Então, assim, a minha dica, que é o que eu tenho colocado na minha vida, aqui em casa, né? É manter a minha rotina alimentar normal. Normal, é acordar, tomar meu café da manhã, tentar, obviamente eu não tô acordando 5h20 da manhã, tô acordando um pouquinho mais tarde, né, porque eu também não tenho a correria, né, mas assim, acordo, delimitar os horários de refeição e não ficar beliscando durante o dia inteiro. Essa coisa de ficar em casa, ficar perto da geladeira é um problema, tá? Então é ficar mais assim, faz as refeições, café da manhã, almoço, jantar e se estender um pouquinho. Por exemplo, principalmente no período da tarde, faz um lanchinho intermediário à tarde, com alguma coisa que você goste, que bem balanceado, mas não fica com essa coisa de pegar o potão de alguma coisa e ficar beliscando enquanto você tá no computador, quando você tá assistindo filme, tá? Isso é o bom senso, a boa vontade que vai controlar isso, tá? Mas não lembre-se que não é férias que você tá naquele momento de comer qualquer coisa. Faça suas refeições como devem ser feitas, café da manhã, almoço e jantar, e vai fazer outras coisas. Vai procurar fazer outras coisas para despistar essa proximidade com a cozinha. Perfeito, Ale. Aí aqui eu tenho 4 itens, que é uma seguidora que é tanto minha como sua, muito querida. Que inclusive ela falou assim que deixaria de sugestão para os nossos próximos conteúdos, que são lanches ao longo do dia, né? Opções práticas e saudáveis, dicas práticas para o jantar, refeições veganas para cognição, cérebro e mente saudável e combinações saudáveis, não perecíveis, sem ser o arroz e o feijão. Bom, muitas coisas. Eu ficaria alguns dias falando sobre isso, né? Mas ela tem sugestão para os próximos. Eu acho que assim, de uma maneira geral, sempre priorizar whole food, priorizar o alimento íntegro, tá? Eu de uns bons anos para cá eu parti a escolher cada vez mais a comida simples. Então, é mais frutas mesmo, algumas frutas secas, trabalhar com alimentos que tenham uma matriz alimentar preservada, né? O alimento mais simples, o quanto for possível. Obviamente, quando a gente está na rua, a gente come uma barrinha bacana, porque daí tem barrinhas e barrinhas, mas tem barrinhas feitas muito boas hoje. Então, ir nesse caminho do alimento mais simples possível. Então, pega uma banana, come com aveia, pega isso. Então, ou seja, comida simples. Com relação à cognição, essas questões assim, a gente sabe que o baixo teor de gordura saturada e o alto teor de compostos bioativos, né, principalmente pensando em frutas vermelhas, frutas roxas, frutas amarelas, frutas laranja, frutas e vegetais. São grandes aliados do nosso cérebro, algumas castanhas e o ômega 3, linhaça chia, essencial para cuidar do cérebro, questões cognitivas, tá? E baixo teor de gordura saturada. A gordura saturada corrói o cérebro, tá? Então é importante cuidar nesse sentido. E aí eu posso falar de uma forma talvez mais abrangente, depois uma outra condição, senão vai acabar a live e eu vou ficar falando. Ômega 6 e 3. Ômega 6 e 3, vamos lá. A relação, né? Existe hoje, a maioria das pessoas, quando falam em ômega 3, sempre falam em óleo de peixe, fish oil, né? Porque é um caminho mais rápido, realmente, para se obter o quê? O DHA, que é a parte do ômega 3 que a gente usa para funções cognitivas, para o nosso cérebro e tudo mais. O ômega 3 ele é composto pelo EPA e o DHA, né? E basicamente o DHA que tem uma função mais específica e importante no nosso corpo. O que acontece hoje é que se a gente consome peixe, o peixe, ele, em teoria, ele comeu o DHA e o EPA da alga, do fitoplâncton que está no oceano. E com isso ele acumula diretamente. Quando eu como peixe, eu já como o DHA e o EPA. Não preciso converter nada. Tá? Só que hoje o peixe de hoje, meu amigo, não vai no fundo do oceano, não tem contato com o plâncton, então é balela pensar em comer peixe como fonte de ômega 3 diretamente, esses peixes que a gente come. A gente não, as pessoas comem. Agora,
Uma fonte segura de ômega 3 são as fontes vegetais, praticamente linhaça, chia, nozes, algumas leguminosas, tá? Principalmente a linhaça. Por quê? Porque realmente a gente tem que prestar atenção na proporção entre aquilo que a gente come de ômega 6 e aquilo que a gente come de ômega 3. Por quê? Porque o ômega 3 presente nos vegetais, ele está na forma de ácido alfa-linolênico, né? Que é o ALA. O ALA, ele precisa ser convertido pelo nosso corpo. Nosso corpo tem essa capacidade de converter ele em DHA e EPA. Só que a gente precisa de uma enzima para fazer essa conversão. E a mesma enzima que é utilizada para a conversão do ácido linoleico, que é o ômega 6. Só que o ômega 6 é muito mais abundante na nossa alimentação, porque a gente cozinha tudo com óleo vegetal. Óleo de sementes como soja, como óleo de milho, como óleo de girassol, como canola, são fontes, as castanhas que a gente come, né? Normalmente são grandes fontes de ômega 6. Então, o que acontece? Se eu consumo bastante óleo de adição, faço comida com mais óleo, consumo bastante castanha, tá? Eu tenho uma grande proporção de ômega 6 e tenho uma baixa proporção de ômega 3. Então, por mais que eu coma linhaça, 1 a 2 colheres de sopa de linhaça moída, que é o recomendado para atingir a meta de ômega 3 por dia, se eu tenho muito ômega 6, eu uso a mesma enzima, vai existir uma competitividade e parte desse ômega 3 que eu vou consumir, uma grande parte, não vai conseguir ser convertida em DHA. Então, a minha recomendação, de uma forma bastante assim, concisa aqui e resumida, é tenta eliminar do seu dia a dia os óleos de sementes, tipo óleo de soja, usa para cozinhar o mínimo de óleo possível e quando usar, prefira fontes de óleo de gorduras monoinsaturadas como azeite. Ah, mas é muito caro. Lembra que eu falei antes? Reduz drasticamente a quantidade. Tá? Então, o que acontece? Você usando bem pouco, meio litro de azeite vai render muito mais do que aquela lavada que você dá de óleo de soja, de milho, do que for. É muito mais saudável. Você usa bem pouquinho. E aumenta a proporção de chia e linhaça no seu dia a dia. 1 a 2 colheres de sopa de linhaça com chia moída por dia, no seu smoothie, na sua fruta, na sua farofinha em cima da salada, vai garantir a sua necessidade se você consumir pouco ômega 6. Não exagere no consumo de castanhas. A gente está aí com esse snack castanho o dia inteiro. Não é bacana. Come pouca castanha, porque a castanha é muito bacana, só que em excesso é gordurosa e tem muito ômega 6. Então, menos castanhas, tirar o óleo de semente, deixar para quando comer na rua e tudo mais, e aumentar a quantidade de ômega 3 e ômega 6, de ômega 3 através do consumo de linhaça e chia. É castanha fácil. meio pote, verdade. Ela comia meio pote. E É essa que isso. está escrevendo da castanha meio pote, ela comia também um pote inteiro de pasta de amendoim. Pronto, Não dá. É exagerado, gente. Eu sei que é gostoso, mas não teoricamente é saudável, natural, mas são excessos. A gente não precisa de tanta gordura. Né? Priorize os alimentos mais fontes de carboidratos, de fibras, que têm um papel muito mais importante, são metabolizados de uma forma muito mais sem deixar esse rastro de outros nutrientes que vem junto. Eu tô preocupada que vai acabar o tempo, né? Eu também tô preocupada. Então, eu vou fazer uma selfie final com você, caso suma aqui, mas eu tenho 3 perguntas que eu acho fundamental para todo mundo aqui. Cadê sua gataiada? Eu só uma aqui, ó. Mariana, busca o Caio. Vou deixar o Caio lá fora. Faz a selfie pra gente, filha. Vai lá. Essa aqui é a fumaça. É minha gata mais velha. E agora, para todo mundo, né, que eu acho que seria muito importante, para a gente finalizar. Se você acha que essa quarentena foi um chacoalhão para a humanidade, em relação ao futuro da alimentação mesmo, se você acha que a partir de agora as pessoas vão ser mais conscientes com a alimentação, com a sustentabilidade do planeta, e principalmente o respeito, né, pelos animais, porque a gente sabe que 70% das doenças hoje em dia vêm, né, de origem animal. Eu acho que eu postei isso ontem. Uhum. E como você acha que poderá estar o mundo em 2050?
Ufa, tomara que dê tempo. Eu acredito muito nesse chacoalhão, porque está acontecendo e precisava acontecer. Eu sou muito otimista no sentido de olhar as coisas pelo menos num viés, um lado bom das coisas, assim, se a humanidade continuasse tão inescrupulosa, então, assim, com esse capitalismo voraz, com dinheiro acima de vidas, a gente vai terminar muito mal, né? Ou seja, a gente sabe que a forma de confinar animais para poder comer do jeito que as pessoas comem hoje é grande. Nós duas... Eu sabia que ia cair, eu estava só esperando, estava até economizando. Eu não consegui salvar a live, mas eu compartilhei. Você já conseguiu compartilhar? Como você faz isso? Porque a hora como ele parou mesmo, tinha a opção finalizar ou compartilhar. Que parou compartilhar, tudo. Porque fica 24 horas, né? Mas aí, se for o caso, eu salvo, eu dou um jeito depois. Porque bastante gente pediu para eu deixar salva. E não, mas publicar no salvado, IGTV. Né? Fica 24 horas, né? Quando termina assim, 24 horas ficou. Ah, 10 pessoas bem. Eu prometi para um monte de gente que eu ia colocar no IGTV. Mas para isso, a gente tem que finalizar. E aí tem um íconezinho ali que quem me ensinou foi a Paula Camposan. Que aí você salva a live. Mas para você salvar a live tem que ser antes dela acabar. Ah, entendi. Bom, eu sou péssima disso, eu preciso aprender a lidar nesse mundo digital, faço poucas coisas, mas preciso, né, me reinventar nesse sentido. Bom, agora você tem 1 hora para responder. Não, eu preciso fazer jantar aqui. Hoje a Nath já fez o almoço, eu faço jantar. Bom, vamos lá. A gente estava falando sobre as lições, né, assim, ainda que prematuras, desse momento que a gente está vivendo. Como eu falo, por mais que a gente esteja num momento bastante tenso, né, e com risco de vida, de morte, né, de tantas pessoas, o que é bastante triste e que a gente não poderia de forma nenhuma deixar a revelia, ou seja, de não considerar, mas eu acredito que o pior pode estar por vir se a gente não aprender isso como lição, tá? Eu sei que é duro falar disso, mas a gente tem que falar. Nessa coisa de ficar protegendo as pessoas, mas eu não vou falar porque não é legal, porque as pessoas não gostam. A gente tem que, por mais que a gente não goste de determinadas coisas, a gente tem que ouvi-las. A gente tem que assumir para si certas responsabilidades. Isso é de extrema relevância e importância no mundo de hoje. A gente sabe que hoje essa tragédia de hoje é tragédia anunciada, tá? Eu vi um vídeo recentemente de 8 anos atrás de um grande profissional de um médico falando exatamente das principais ameaças de morte nesse século, nessa década nossa que iria começar, que são as mudanças climáticas e são as pandemias, né? Ambas causadas pelo vida nosso, ou seja, nosso estilo de vida irresponsável, em que a gente coloca o nosso bem-estar, o nosso acomodismo, nossos hábitos impensados acima de qualquer coisa, que faz com que a gente realmente sofra as consequências de tudo que a gente está fazendo. É inconcebível e é impossível continuar vivendo da forma que a gente vive, ou seja, comendo da forma que a gente come, consumindo abruptamente o planeta da forma que a gente está consumindo. Tá? Hoje a gente sabe que realmente a origem dessas vírus, dessas bactérias extremamente resistentes, elas são de origem animal, né? Tanto animais silvestres como animais de confinamento. Algumas, como o próprio Covid-19, tem origem em animal silvestre. Porém, assim, quando a gente fala de animal silvestre, não é animalzinho que está lindo lá na natureza. Animais silvestres que foram trazidos para perto da humanidade, foram confinados de alguma forma, como os morcegos, aqueles outros animais que os chineses têm hábito de consumir, né? Tanto naquele mercado horroroso de Wuhan, né? Aquelas imagens que eu vi me deixaram extremamente mal, de ver como as pessoas podem pensar que aquilo é comprar comida num lugar daquele, né? Ou seja,
aquilo lá não é que aqueles chineses foram caçar no meio do mato aqueles bichos, não. Eles pegam os animais considerados silvestres, eles reproduzem, eles confinam esses animais, né? E eles, para vender, porque é muito chinês, é muita gente querendo arrumar minha perna aqui, eu tô doendo. É muita gente querendo comer aquele monte de bicho, tá? Que não é diferente dos sistemas escancarados no mundo da pecuária industrial. Quando eu falo de boi, quando eu falo de galinha, quando eu falo de peixe, quando eu falo de ovinos e quando a gente fala de suínos, né? Porque quando a gente fala que não tem diferença, o pessoal ri da cara da gente. Exato, enfim, mas é a mesma condição. Então, essa condição de confinar animais, né, primeiro, ela já é extremamente, torna os seres vivos extremamente vulneráveis às bactérias, aos fungos, às bactérias e aos vírus, né? E, obviamente, você, nessas condições, quando você confina, quando você junta com outros animais, como o animal humano, você vai infectando as outras espécies. É muito natural que isso aconteça, né? E um dos grandes problemas de tudo isso, que a gente ainda está passando ainda não, nós já estamos vivendo, mas ainda brevemente, ainda de forma muito leve, é a resistência aos antibióticos e aos medicamentos. Que, como no sistema da pecuária, a gente obrigatoriamente usa antibióticos ministrados, tanto na água quanto na ração desses animais, que são usados como promotores de crescimento, porque é insustentável a vida numa condição de confinamento. O que acontece? Você está jogando o remédio, o agente biocida, que vai matar vírus e bactérias, na água. E as bactérias e os vírus, eles têm uma capacidade de mutação muito rápida, de se adaptar ao meio. Então, como a gente está expondo eles a muitos desses medicamentos, eles já estão resistentes aos medicamentos. E isso é um grande alerta que eu estou trazendo, né? Eu não, as grandes autoridades do mundo, como a própria ONU, né? Mostrando que a gente está todo mundo aqui rezando para sair uma vacina do coronavírus, que tenha remédio para o coronavírus. Você imagina se a gente não conseguir? O que vai acontecer? A morte. Você imagina se hoje a gente continuar usando antibióticos dessa forma que a gente está usando na pecuária, e a hora que você for fazer uma cirurgia, porque você precisa... caiu, quebrou o braço, nesse caso quebrou o braço, vai operar, precisa tomar antibiótico para não inflamar, para não infeccionar, e o antibiótico não fizer efeito. Você não vai morrer porque você quebrou o braço, você vai morrer pela resistência aos antibióticos por uma infecção generalizada criada porque a pecuária está confinando animais e está jogando antibióticos na água. Então, ou seja, é muito irresponsável pensar que a gente produz comida jogando uma bomba relógio lá na frente. Então, ou seja, é momento de reflexão, é momento de mostrar que confinar animais, que comer dessa forma que a gente está comendo não dá certo. E não tem nada mais natural e mais seguro do que a gente valorizar a agricultura. A agricultura bem feita, bem colocada, ou seja, os alimentos que vêm da agricultura, né, os vegetais, eles são muito mais seguros para a humanidade. A probabilidade da transferência de vírus, de bactérias, de micro-organismos da comunidade vegetal para a comunidade animal é muito menor do que da comunidade animal para a comunidade animal. Lembre-se, nós somos animais, então quando eu tenho um problema nesse animal aqui, muito provavelmente eu vou ter nesse aqui. Se não for o problema que vai vir para mim diretamente, ou seja, que ele não se infectou, ele pode ser um veículo de contaminação. Porque as bactérias, os fungos, os vírus, eles têm a adaptação, eles sobrevivem em espécies similares. E não existe diferença entre mim e um porco e uma ave. Quem achar que é muito diferente, meu amigo, vai olhar lá na genética dos caras. Os genes são muito parecidos com os nossos. Enfim, a gente é muito parecido, até em modo de vida, estrutura. Todo mundo aqui tem nariz, todo mundo aqui tem pulmão, todo mundo aqui tem coração, sistema circulatório, tecidos, é tudo igual. Enfim, então, é um chacoalhão. E tomara que todo mundo consiga parar para pensar. E não é esperar o nosso excelentíssimo governo tomar uma atitude. É a gente mudar o nosso prato. É a gente mudar a nossa conduta. Quando a gente vai mudar, a gente automaticamente
impulsiona, pressiona o sistema todo mudar. Quem muda o sistema é a base, não é o topo da pirâmide. A indústria é o topo da pirâmide. Nós somos a base. Nós somos quem dirige as tendências de consumo. Então, é cada um de nós. Reduzir drasticamente o consumo de alimentos de origem animal, comer mais alimentos vegetais, priorizar o consumo de orgânicos. É essencial. E não consumir de mais nada na vida. Parar com esse consumismo desenfreado de querer comprar todas as roupas da coleção, trocar de carro todo ano, comprar isso, comprar aquilo, comprar isso, comprar aquilo. Para, vocês estão tudo louco. E essa loucura desenfreada que é o que o coronavírus está tentando alertar para a gente. A gente é muito mal acostumado, a gente quer tudo. A gente quer todas as comodidades. Eu tô amando as minhas amigas que não têm funcionárias, tendo que lavar louça, tendo que fazer comida. Eu tô adorando. Elas, ai, Ale, como você sobrevive? Eu sobrevivi assim a vida inteira, sabe? Eu nunca deleguei as funções. Obviamente, eu tenho uma assistente em casa, tenho. Ela tem o período dela e as funções dela, porque eu viajo muito, eu saio, básicos, mas a comida da minha casa quem faz sou eu e a minha filha, que é a Nath. Sabe? Eu faço compras, eu nunca deleguei as funções primordiais da vida da minha família para outras pessoas. E com isso eu tento exercer o consumo consciente, que é aquela coisa, né? Quando a gente tem que fazer, quando a gente tem que olhar, a gente tem que comprar, a gente dá muito mais valor às coisas, né? Então acho que é uma reviravolta aí, né? As relações familiares, as relações das pessoas, né? Então não vamos falando assim, meu, o coronavírus vai gerar um monte de divórcio, vai gerar um monte de coisa. Acho ótimo, gente. O que não está compensado, que descompense de uma vez. É a liberdade. A gente tem que agir muito mais, ter muito mais atitude agora. É momento de repensar tudo. Nem é a culpa do coronavírus, né? É uma vida ruim que a pessoa já vinha. Exato. E agora, confinado, não está suportando. Exato. É tipo o Big Brother, né? Parar e falar assim, que chance eu tenho de mudar? Quais são as oportunidades que eu posso agora, né? Para melhorar mesmo, né? Interior na gente, para ver o que foi feito errado. E pensar o planeta como a sua casa. Você imagina o confinamento aqui, a tensão que está gerando na sua casa. As questões econômicas, as questões de relacionamentos. Expande isso para o planeta. Entenda a questão do relacionamento, as questões econômicas. Como você, como cidade, você mora na sua casa, você mora no planeta. Você também é um habitante do planeta. Sim. Como expandir essa relação, né, de empatia para o planeta de uma forma geral? Porque você também é habitante do planeta. Né? Com todos os seres. Todos os seres não são só seres humanos, não é só quem mora... São todos os seres que moram no planeta. Né? Como pensar tudo isso de uma forma global, né? E é nosso momento. Porque o planeta hoje tem como gestores a humanidade, porque nós tomamos conta do planeta. Então, como fazer essa gestão de uma forma muito mais responsável e muito mais olhando para lá para frente. Porque a forma com que nós estamos fazendo a gestão do planeta é uma bomba relógio. A gente já jogando um problema lá na frente, que lá na frente não é nos próximos séculos. Eu estou falando, você falou em 2050. 2050 daqui 30 anos. Daqui 30 anos, minhas filhas vão ter meia idade. Que planeta que elas vão encontrar se nós continuarmos a fazer a gestão do planeta da forma que nós estamos fazendo? Né? Então, eu quero muito que seja momento de reflexão para a maioria das pessoas. Entenderem que a nossa cobiça, a nossa ganância, muitas vezes, a nossa preguiça de mudar algo vai causar um problema sério para a gente nas próximas décadas. Então, seja responsável. Aproveita que esse susto é muito grande, gente. Você imagina ficar 2, 3 meses dentro de casa. Isso vai causar um rebuliço em tudo. Muita gente vai estar causando. Tem a questão dos empregos, tem a questão das empresas real que não vão conseguir suportar. Mas era o que nós merecíamos por cuidar do planeta da forma que a gente está cuidando. Por tratar os animais da forma que a gente está tratando. Por não acreditar na força da natureza. Ela é muito mais forte que a gente. Muito mais forte que a gente.
ela mostrou quem manda, né? Mostrou quem manda. Eu acho que nunca Exato. se comeu tão mal, né? Como hoje. E ao mesmo tempo nunca se falou tanto sobre o consumo de orgânicos e o consumo de veganismo. Nunca se poluiu tanto e ao mesmo tempo muitas startups procurando, né, remediar isso. Então, realmente, a hora de acordar, já que ninguém acordou sozinho, a natureza mostrou quem manda Exato. e o que a gente deve fazer. Muita gente, eu sempre, né, com as minhas, né, faz anos que eu já estou trabalhando nisso, no sentido das minhas aulas, minhas palestras, tentando abrir uma despertar de consciência, expansão de consciência das pessoas com relação ao consumo consciente e tudo mais, né? E aí as pessoas me perguntam, nossa, mas tem hora que eu falo assim, só a educação não vai surtir efeito, porque são 7 bilhões de pessoas alienadas que não dá tempo da gente chegar até elas da forma educativa. Então tem que ter um choque. Tem que ter um choque. E esse choque está acontecendo agora. É o mundo inteiro, né? É uma pandemia, é mundial, todos os países do mundo. Né? Então, eu acho que nunca a nossa voz teria a voz da ciência ecoaria tão forte quanto a voz da natureza. Então, a gente, como pessoas da ciência que estão tentando falar, oi, acorda, ainda dá tempo. Muitas vezes a gente não tem a força, a capilaridade, né? E muitas vezes as pessoas não querem nos ouvir porque não acreditam, não querem acreditar, né? E agora a natureza falou assim, então tá bom, deixa eu dar uma forcinha para vocês, cientistas, né? Então, como disse Harrison Ford na COP24, ele falou assim, não dê voz para pessoas que não acreditem na ciência. Não. A ciência é soberana. Não dê voz em pessoas como esses governantes que não acreditam na ciência. Não investem na ciência. Agora estão que nem uns loucos correndo atrás dos cientistas. Pelo amor de Deus, me ajuda. Né? Enfim, é da onde saem as respostas e também os questionamentos que a gente precisa se questionar todos os dias. É isso, eu gostei. A natureza está acertando as contas com o ser humano. E mesmo assim, ela é muito generosa, né? Ela trouxe um vírusinho bem leve, gente. Bem leve. Ela poderia ter já trazido. Exatamente. Ela podia ter feito um ebola a nível global, meu amigo, que a gente estaria tudo trancado dentro de casa com respirador automático e sem a intenção de sair de casa por 6 meses. Se ela quiser brincar sério, ela sabe brincar também. Né? Isso é sério. Ela está dando uma chance do pessoal se remediar. Olhar e tentar mudar alguma coisa. Lê, acho que é isso. Na verdade, eu falo aqui com você até amanhã, né? A gente fica falando, vamos embora. Não, mas eu acho que dá para fazer mais lives, dá para fazer mais coisas. Eu tô me organizando também aqui agora para eu fazer também algumas lives minhas daqui para frente, falando de alguns assuntos que as pessoas também me perguntam, né? E aí, vamos embora, gente. Vamos trazer mais conhecimento e espero que as pessoas gerar conteúdo com amor e consciência. Consigam despertar, que é tarde, mas não tanto. Você sabe que quando eu, né, te conheci, eu repito isso porque é bem sério, né? Quando eu te vi pela primeira vez em 2013, no Arnold, e eu fiquei maravilhada, né? Então, assim, e eu queria muito, falar, nossa, eu preciso ser amiga dessa pessoa. Então, hoje, né, para essa nossa proximidade, eu me sinto muito grata, principalmente para você abrir essas portas aqui para as minhas seguidoras, para mim, tirar nossas dúvidas e levar amor. Porque isso que você leva para todo mundo, né? Você se dispõe do tempo seu precioso para gerar amor, um conteúdo com amor. Então, eu sou eternamente grata por você estar aqui comigo, levando esse conteúdo maravilhoso para todo mundo. Eu acredito muito na lei da troca, né? Eu acho que eu quero dar muito para que o mundo possa me dar de volta muito também. Não que eu espere isso, mas é assim que a gente tem que fazer. Né? Eu vejo que esse doar cada vez está mais ter mais base para poder ajudar as pessoas a fazerem a mudança e não olhando para mim, e sim olhando
para o mundo de uma forma geral, eu acho que cada um tem um papel aqui no planeta. E o papel de todo mundo é ajudar todo mundo. É o tal do ecossistema. Então, quando a gente fala em ecossistema, a gente está falando do papel de cada um, né? Que quem trabalha no ecossistema não tem que olhar para si, tem que olhar para todos. E, obviamente, o reflexo de uma humanidade mais feliz, de um planeta mais resiliente, de uma condição planetária melhor, o que vai acontecer? Vai refletir para mim. Eu quero viver num mundo melhor. Eu só vou viver num mundo melhor se eu tiver... As pessoas que dividem o mundo comigo forem melhores. Então, né, não é olhar para mim diretamente, sim indiretamente para a vida melhor de todo mundo, né? Eu acho que todo mundo deveria, se todo mundo pensasse assim, o mundo seria muito diferente, né? Muito diferente. E é isso. Gente, obrigada. Muito obrigada. E vamos. Seguimos Obrigada aqui no nosso... que esteve aqui com a gente, que tinha bastante gente hoje. Sim. E ficamos aí na nossa quarentena e vamos gerar conteúdos. Um beijo enorme, Leão. Beijo, se cuidem. Tchau. Tchau.